Diz assim a palavra do Senhor. Outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhe: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a semente, o que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra, que foi semeada do seu coração. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100 por um. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento, pela tua palavra lida, e creio, Pai, que o Senhor vai ministrar nos nossos corações esta palavra nesta noite, porque não vem de mim, mas vem do Senhor, Pai. É o teu Espírito que conduz o culto, é o teu Espírito que fala aos nossos corações, e nós queremos aprender com a tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, interessante que quando nós vamos ler o Evangelho de Marcos, e Mateus também, Lucas, os Evangelhos, nós vamos sempre deparar com Jesus à beira do mar. Interessante, né? Sempre ele ia para a beira do mar. Eu creio que devido ao aperto das pessoas, como nós lemos aqui, as pessoas iam apertando ele, ia tumultuando. E ele então ia para a beira do mar porque ele poderia entrar dentro de um barco e ficar mais afastado do povo, e assim ele podia falar. Era uma estratégia de Jesus, era uma didática, poderia dizer, um mecanismo que ele tinha ali, era o barco. Então ele entrava dentro do barco e começava a ensinar. Quando nós lemos esta palavra, eu sei que nós já ouvimos várias mensagens sobre esta palavra. Eu já preguei aqui sobre esta palavra, mas vocês podem observar que sempre quando nós vamos ministrar a palavra, por mais que seja o mesmo texto, sempre o Espírito Santo traz uma nova
iluminação às nossas mentes. Por isso é importante nós prestarmos bem atenção naquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. E quando nós falamos que Deus quer falar conosco, nós temos que estar preparados para um conselho, nós temos que estar preparados para uma correção, nós temos que estar preparados para um abraço, vamos dizer assim. Mas eu poderia dizer para você, não importa a forma como ele fale, ele está sempre abraçando você. O Espírito Santo está sempre trazendo você para mais perto. Não importa se ele te corrige, não importa se ele te abraça, não importa se ele te orienta. Mas o importante é que todas as ações do Espírito Santo, o papel dele é nos amar, nos proteger, é nos direcionar. E a palavra de hoje está falando sobre a parábola do semeador. E quando nós olhamos esta parábola, eu quero aqui fazer uma breve aplicação daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Observa que Jesus fala de 3 locais, ou melhor, 4 locais. Falei 3 e mostrei 4, interessante. 4 locais que a semente caiu. A semente caiu à beira do caminho. A semente caiu num solo rochoso. A semente caiu entre os espinhos. E a semente caiu na terra boa. Achei interessante que 2 locais é terra, vamos dizer assim. Ele fala assim, com propriedade, caiu sobre a rocha onde tinha terra. E caiu sobre terra boa. A outra ele fala, caiu à beira do caminho. Lógico, é terra também. Mas a outra ele falou, caiu entre os espinhos. O próprio Jesus já explicou a parábola. O texto que nós lemos traz também a explicação desta parábola. Mas eu quero trazer aqui algo que eu estava sentado nessa mesa, hoje à tarde, ontem à tarde. O Espírito Santo foi ministrando isso no meu coração e eu quero trazer isso para a igreja. À beira do caminho, essa semente que cai à beira do caminho, quando nós falamos de beira do caminho, nós vamos ver ali um solo compactado, não é isso? Quando não se tem asfalto, de tanto carro passar, o solo vai ficando compactado, duro. É isso que Jesus está dizendo. Quando cai à beira do caminho, está dizendo que o coração que recebe essa palavra é um coração duro. No sentido assim, não consegue receber esta palavra. Aquela que passa, que cai na beira do caminho, de tanto ser duro o terreno, vem os pássaros e comem aquela semente. Jesus vai falar assim, vem o diabo e pegue aquela palavra, e tira aquela palavra do seu coração. Se o terreno não fosse duro, aquela semente teria caído e filtrado dentro da terra. E o pássaro não acharia essa semente. Da mesma forma, é o nosso coração. Se o nosso coração é maleável, é palpável, a semente da palavra vai cair no nosso coração, ela vai penetrar no nosso coração, vai nos envolver no nosso coração, e o diabo não vai conseguir roubar esta palavra do nosso coração. À beira do caminho, fala-nos também de resistente ao bem, pessoas resistentes ao bem. Às vezes, não sempre Deus está nos levando uma palavra, trazendo-nos uma palavra. Toda palavra que é ministrada no nosso coração, que sai da Bíblia, ela só quer nos direcionar para o bem. Pessoas que não recebem essa palavra como um bem na sua vida, é a mesma semente caída lá na beira do caminho, no coração duro. Pessoas resistentes, elas ficam só observando, não se envolve, não entra no meio. Observa, a pessoa que não recebe a palavra, que não recebe realmente o convite de Jesus para ser um discípulo, ele fica só observando de longe, não se envolve.
Não coloque a mão na massa, não coloque a mão na massa. Por quê? Porque a palavra não fez efeito no seu coração. Se a palavra não entrar no coração, logicamente essa semente não vai brotar. É por isso que esta pessoa que recebeu a palavra e o coração está duro, ela não se envolve. Ela não se envolve, ela fica só observando. Quem fica à beira do caminho recebe muita poeira, recebe muita lama. Observa só uma coisa, quando você está andando pelas lavouras por aqui. Vamos falar de uma lavoura mais popular, lavoura de milho. Aquela semente que cai ali justamente na beira do caminho, é aquelas que recebem a poeira. Ela pode até crescer, mas elas recebem muita poeira, lama, né? Se a estrada for de terra. Alguns agricultores, já ouvi falar isso, não sei se é verdade, depois podemos confirmar, mas diz que tem um pedaço de terra que é plantado na beira do caminho, que às vezes o dono nem conta com aquele pedaço de terra plantado, porque muitas pessoas passam ali e roubam. É verdade, não é? É rouba. Milho então nem se fala. Tudo que cai na beira do caminho fica vulnerável, né? Qualquer um passa e pega, leva poeira, leva lama, leva paulada. Na beira do caminho não dá, irmão. Nós temos que infiltrar, nós temos que ficar dentro, nós temos que nos envolver. Quem fica à beira do caminho são facilmente roubados, são facilmente envolvidos com coisas do mundo. Pessoas que a semente não penetra no coração, elas não conseguem se envolver. Pessoas que ouvem, mas ficam com medo de tomar uma decisão certa. Estas são as pessoas que Jesus está falando que a semente caiu na beira do caminho, porque o coração é duro. Resumindo tudo, a palavra não fez efeito, a palavra não trouxe nenhum resultado na sua vida. A semente não germinou, a semente foi roubada. Veio o diabo e roubou a semente. Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, ele vem nos alertando de uma coisa. Ele diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Irmãos, a palavra ela é pregada, a palavra é ministrada no seu coração, mas muitas vezes nós temos que criar coragem, nós temos que estar vigilantes, porque como diz o próprio Jesus, a semente cai na beira do caminho, vem o diabo e rouba aquela palavra. Nós temos que ficar vigilantes, para que o diabo não roube essa palavra do nosso coração. Essa palavra tem que surgir efeito, essa palavra tem que fazer diferença. Amém? O segundo local que Jesus fala é o solo rochoso. Jesus fala que uma parte da semente, ela caiu em um terreno rochoso. Quer dizer, tem um pouquinho de terra, mas para baixo é só rocha. O que acontece com a semente que cai em cima de um terreno pedregoso? Ela vai começar a nascer, mas a raiz dela vai ficar pequena. A raiz dela, em vez de aprofundar, a raiz dela vai começar a ir para os lados. E quando vem o sol, castiga ela, e ela vai morrer. Jesus está dizendo que as pessoas que ouvem a palavra, e esta palavra não penetra no seu coração, isso porque a sua raiz, a sua intimidade com Deus, ela foi fraca. Nós precisamos de mais intimidade, de raízes profundas. Isso está falando também de falta de experiência com Deus. Essa falta de profundidade está falando de falta de experiência, falta de maturidade com Deus, falta de ler a Bíblia, falta de orar, falta de jejuar, falta de clamar, falta de se envolver. A pedra, ou melhor, a semente que cai no terreno pedregoso. Pessoas que vêm até Jesus apenas
pelo emocional. Jesus vai falar que aquelas pessoas que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, não é isso? O texto fala, com emoção. Mas aí vem as lutas da vida, vem a perseguição. E elas não suportam as tentações. E elas abandonam Jesus. Ela deixa tudo. Você sabe por que ela deixa tudo? Porque as suas raízes não estão profundas. As suas raízes estão na superfície. E toda planta com a raiz na superfície, ela morre. O cristão também tem que ter as suas raízes profundas. Nosso foco precisa estar em lançar nossas raízes mais profundas. E quando eu falo de raízes profundas, nós podemos trazer aqui o nosso conhecimento sobre uma planta, o cedro do Líbano. Já ouviu falar no cedro do Líbano? O cedro do Líbano, ele chega até 40 metros de altura. Mas você sabe como que funciona o nascimento do cedro do Líbano? Pesquisa que eu fiz aqui, até anotei. Durante 3 anos, esse cedro do Líbano, ele cresce 3,5 metros para baixo. E a planta cresce para cima a cerca de 5 centímetros. Pastor, que loucura. 3,5 metros de raízes e 5 centímetros para cima. 3 anos e meio. Olha a importância, se nós queremos ser grandes no sentido espiritual, em toda a área da nossa vida. Se nós queremos ser melhores naquilo que nós fazemos, se nós queremos ser melhores cristãos, se nós queremos ser melhores pais, melhores mães, se nós queremos ser melhores filhos, nós temos que aprofundar as nossas raízes. 3 anos e meio, o cedro do Líbano cresce, 3 anos ele cresce 3,5 metros para baixo. Depois do 4º ano ele começa a crescer. E ele chega até 40 metros de altura. Que experiência, que comparação para nós nessa noite. Como que é a nossa vida? Como que está a sua raiz? Como que está a sua intimidade com Deus? Como que está o seu relacionamento com a sua família? Como está o relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe? O tamanho do seu relacionamento, o tamanho da sua intimidade, vai dizer o tamanho da sua raiz e o tamanho da sua existência. O tamanho do seu sucesso, o tamanho da sua vitória. Jesus está falando aqui que as pessoas que ouvem a palavra e têm as raízes rasas, elas não conseguem sobreviver por muito tempo. Nós precisamos, o mais rápido possível, irmãos, se está faltando raízes profundas em nós, nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Esquecer um pouco do crescimento, porque às vezes as pessoas querem crescer, mas esquecem da base, esquecem de aprofundar as raízes. E quando nós falamos de conhecimento, quando nós falamos de empresa, você quer talvez conseguir um bom emprego, um bom cargo onde você trabalha, mas você às vezes não faz nada para isso, você não aprofunda o conhecimento, você não aprofunda as suas raízes. Como que você vai chegar lá? Como que eu posso ser um médico se eu não estudo, se eu não faço uma faculdade, se eu não aprofundo as raízes? Como que eu posso ser um melhor empregado, um melhor patrão, se eu não estudo para isso, se eu não aprendo para isso? Tudo é questão de conhecimento, tudo é questão de aprofundar as nossas raízes. Leva o cedro do Líbano como exemplo para a sua vida nessa noite. Nunca cresça antes de crescer para baixo, nunca queira crescer antes de aprofundar as suas raízes. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. E quando eu falo aqui de aprofundar raízes, especialmente estou falando da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela precisa estar profunda que você pense.
Porque se nós estivermos vivendo uma vida espiritual na superfície, qualquer vento nos derruba, o diabo vem e rouba a semente. O pastor está aqui falando para você, o Espírito Santo está aqui ministrando no seu coração, mas quando é segunda-feira, vem outra pessoa com a palavra, uma filosofia do mundo, com algo que não tem nada a ver com a Bíblia, e você dá mais valor àquela palavra do que a palavra que foi ministrada no seu coração. Sabe por quê? Porque você está com a superfície rasa. Você está com as raízes rasas. Pastor, então como que eu aprofundo? Como que eu aprofundo as minhas raízes? Falando espiritualmente para você. Não existe outra forma a não ser você lendo, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, orando, buscando, jejuando, clamando, buscando entendimento, buscando conhecimento da palavra de Deus. Nós não conseguiremos aprofundar raízes se nós não buscarmos conhecimentos na palavra e buscarmos a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos ajuda, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos direciona. Solo rochoso, raízes rasas, falta de experiência, falta de maturidade, isso tudo atrapalha o nosso crescimento. E o Espírito Santo não quer que nós ficamos nessa superfície, Ele quer que nós nos aprofundamos. Quem quer se aprofundar aí? Levante a mão assim. Quem quer se aprofundar no Espírito? Quem quer realmente mergulhar no Espírito? Amém? Dizer, Senhor, eu quero que as minhas raízes sejam o mais profundo que puder. Que elas cresçam para baixo. Que elas cresçam. Como diz aquele hino, né? Que o Senhor cresça e eu diminua. Quanto mais você diminui, mais as suas raízes crescem. E vai chegar um tempo em que você vai ser reconhecido pelo mundo inteiro. Você sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai te iluminar, quem vai te capacitar, quem vai te direcionar. É Ele. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono do conhecimento, Ele é dono de tudo. É dele, é a fonte, aleluia. Apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 8, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele. Observe que o apóstolo Paulo fala a palavra enraizados no sentido assim, de estar mesmo profundo, raízes profundas, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Olha aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós enraizar nele, confiar nele. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, Jesus vai falar da semente que cai entre os espinhos. O que significa a palavra? Ou melhor, a frase que Jesus está dizendo, que caiu entre os espinhos. Ele mesmo diz no texto. Pessoas que ouvem, aprendem, mas querem andar nos dois caminhos. Esse é o sentido mais simples e objetivo. O que são os espinhos? São as coisas do mundo que a sufocam. São os desejos carnais que sufocam. São as ambições pela riqueza. Isso sufoca a semente. Você ouve, você aprendeu. Você até conseguiu ter uma raiz um pouco profunda. Mas vocês começam a olhar para o mundo, começam a olhar para os desejos da carne, começam a olhar para os prazeres da carne. Isso significa espinhos. Isso vai sufocando. Isso vai matando você, espiritualmente falando. Seu conhecimento sobre Jesus é sufocado e confrontado com o seu desejo ambicioso. Os nossos desejos ambiciosos são confrontados com a palavra de Deus que foi ministrada no seu coração. Espinhos, podemos dizer que espinhos é igual a ambição. Ambição significa ânsia por ganhos
exorbitantes, ânsia por ganho exorbitantes, ganância, cobiça, desejo exagerado, de ter ou receber mais que o outro. Isso é ganância, isso é ambição. E os espinhos representam isso na nossa vida. Quantas pessoas que começam a seguir a Jesus, começam a andar no caminho de Cristo, começam até mesmo falar para outras pessoas: olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Olha, você tem que conhecer a Jesus, você tem que entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus está voltando, logo logo Ele vai buscar a sua igreja. E você começa com aquela paixão, com aquele amor pelo Evangelho, com aquela responsabilidade pelo Evangelho, mas vai passando os anos, a semente começa a ficar sufocada. Os desejos da carne, a ambição pelo dinheiro, a ambição em ser rico, isso vai afastando você da presença de Deus, e automaticamente as pessoas deixam de ouvir de Jesus através da sua boca, através da minha boca, ou através da nossa boca. E isso é o papel que nós temos que fazer: pregar o Evangelho. A semente que cai nos espinhos, eu entendo assim: ela ouviu, ela creu, ela até começou a trabalhar, mas logo veio os prazeres do mundo e sufocou aquela palavra. Aquela pessoa não tem mais força. E às vezes esses espinhos são representados por outras coisas, coisas mal resolvidas do passado, coisas que você sabe que tem que resolver, mas você não consegue dar um passo à frente para resolver, e fica ali aquele espinho crescendo, crescendo, crescendo. Olha lá, se esse espinho crescer muito rumo do coração, ele te mata, porque quanto maior o espinho, né, maior é a pontada dele. Nós precisamos, irmãos, tirar do nosso caminho todos os espinhos, tudo aquilo que está sufocando a palavra que Deus colocou no seu coração, no nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: assim quer vocês comam, assim quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Irmãos, é para a glória de Deus que você tem que afastar dessas ambições. É para a glória de Deus que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. É para a glória de Deus que você tem que se envolver com a igreja. Você tem que levar a sério os projetos da igreja, os projetos do seu pastor, o projeto que Deus colocou nessa igreja. É para a glória de Deus que você vai fazer, que você vai contribuir, que você vai ofertar, que você vai fazer para a glória de Deus. Não é para a glória da igreja, não é para a glória do pastor. E às vezes, esses são os espinhos que estão atrapalhando, estão sufocando a sua vida, e você está pensando que vai para o céu. Se você tem espinhos dessa forma, espinhos que afastam você da presença de Deus, de ser real com Deus, de andar nos caminhos de Deus, esses espinhos podem realmente te sufocar, como diz a palavra, e te matar. E esse não é o desejo de Deus. Esse é o desejo do diabo para a sua vida, que você seja sufocado. Mas nessa noite Deus está falando no seu coração: abre mão do orgulho, abre mão da arrogância, abre mão disso e sirva a Jesus de verdade. Deixa Deus mudar a sua vida, deixa essa semente penetrar no seu coração e dar frutos dignos de adoração. Aleluia! Frutos dignos de adoração. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Possamos fazer como o apóstolo Paulo: esqueça todo o passado, prossigo para o alvo que é Cristo. Não deixe os espinhos te sufocarem, não deixe os prazeres da vida te sufocar, mas lembre, há um propósito. A semente que foi semeada no seu coração, esta semente ela tem que gerar 30, 60 e 100 por um. Esta semente não foi jogada no seu coração para ser sufocada. Esta semente não foi jogada no seu coração para que ela morra por causa da falta de profundidade da raiz.
Lembre, a semente foi jogada no coração. O coração representa a terra. A responsabilidade pelo coração é minha, é nossa. O Espírito Santo lança a semente. É você que tem que cuidar da terra. É você que tem que cultivar a terra. É você que tem que regrar a terra. Como é que você regra a terra? A água do Espírito. O Espírito Santo representa a água. É Ele que pode regrar o seu coração. É Ele que pode trazer o seu coração mais maleável. É através do Espírito Santo. É através da leitura da palavra. É através da entrega total. É através do envolver na obra de Deus. E o quarto lugar que Jesus falou, finalmente Ele falou, a semente que caiu na terra boa. A terra boa, não preciso eu dizer mais nada. A terra boa é a terra arada, gradeada, mexida. Observa bem que a terra, para ficar boa, para plantar, ela precisa de ser trabalhada. A terra não pode ser plantada com ela dura, ela precisa ser gradeada, trabalhada, ela precisa ser mexida. Sabe por que às vezes a semente não brota no seu coração, não cresce, não dá fruto? É porque o seu coração ainda está duro. Precisa realmente deixar Deus arar o seu coração, trabalhar nesse coração, tirar todas as impurezas, tirar todas as ervas daninhas, deixar o seu coração limpo, puro, para receber esta semente. A semente boa, pessoas que ouvem a palavra, pessoas que guardam no coração, pessoas que praticam e pessoas que semeiam o que recebeu. Olha só, a semente, ela é plantada, o coração está bom, essa semente cresce. Se você planta uma semente de milho, não sei se os números vão estar certos, uma semente de milho, quando esse pé de milho nasce, ele dá ali umas 5 ou 6 espigas, se não fala em memória. Você consegue contar quantos grãos de milhos tem numa espiga? Muitos, eu não sei quantos, mas eu já ouvi essa ilustração em algum lugar, mas eu creio que é mais de 1.000, ou 5.000, se não fala em memória, mas não importa o número aqui, o importante é que são muitos grãos de milhos, nasce de uma apenas. E esse pé de milho, quando ele cresce, ele dá várias espigas, vários milhos. O que acontece com esses grãos? Eles vão ser semeados novamente. Uns vão fazer pamonha dele, outros vão comer assado, né? Mas muitos desses grãos de milhos vão ser semeados novamente. Então, significado, você recebe numa terra boa, coração bom, você recebe com alegria, você guarda, você regra esta semente com o Espírito Santo, e você novamente vai semear esta semente. A semente não é só para você, a semente não é só para mim. Você não tem que simplesmente germinar ela, o seu coração não simplesmente tem que estar bom para receber ela, mas você também tem que estar preparado para semear, para abençoar outras pessoas, para falar de Jesus para as outras pessoas. As pessoas que abraçam permanentemente a palavra. A semente que cai na terra boa são as pessoas que abraçam a palavra permanentemente. Faça sol, faça chuva, a palavra está em primeiro lugar. Aconteça o que acontecer, a palavra está no seu coração. Ela germinou, ela já criou raízes. As raízes estão profundas. A sua planta não morre. A palavra não morre. Ninguém rouba mais. Você sabe por quê? Porque ela foi plantada e muito bem plantada. Coração da terra boa supera as expectativas. Como Jesus disse, produz 30, 60 e 100, quer dizer, supera as expectativas. Você faz além daquilo que você é capaz de fazer. Você não fica preso em números, você quer sempre mais. Eu quero sempre fazer mais, eu quero sempre melhorar, aleluia. Isto é o coração da terra boa que recebe a semente. Não fica prostrado, não fica parado, não fica observando o vento.
mas semeia, abençoa. Como diz a palavra, quem olha o vento não semeia, não planta. Se você ficar olhando as dificuldades, você não faz nada, você para no meio do caminho e fica estagnado. O que Jesus está dizendo para nós essa noite, filhos, lembre-se de uma coisa: a semente vai ser semeada. Como está o seu coração? Seu coração está como aquele na beira do caminho, duro? O seu coração está cheio de espinhos? O seu coração está como uma terra pedregosa, onde tem uma superfície pequena de terra, mas o resto está duro, você não consegue ter firmeza em nada? Ou o seu coração é como uma terra boa, terra maleável? Você aceita Jesus mexer, você aceita Jesus fazer o que quiser nesse coração, mexe nele, faz o que o Senhor quiser nesse coração. O importante é que ele seja maleável, que a semente seja recebida e ela produza no meu coração. É isso que Jesus quer de nós. Não é simplesmente ouvir a palavra e deixar ela no cantinho. Ah, Senhor, eu vou deixar essa semente aqui no cantinho, Senhor. Depois eu deixo o Senhor mexer no meu coração e plantar essa semente. Sabe o que vai acontecer? Amanhã, segunda-feira, essa semente já não está no seu coração mais. Um vídeo que você vê na internet, que tira o seu pensamento de Deus, já foi. Você nem lembra mais da palavra que foi ministrada hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Quero dizer uma coisa mais para você, concluindo aqui esta palavra. Sejamos pessoas que realmente valorizam a semente recebida. Sejamos pessoas que realmente valorizam a semente recebida. Aleluia. Sempre regrando o nosso coração com a água que é o Espírito Santo, para que as raízes se aprofundem, dando-nos maior resistência contra as ameaças constantes do inimigo. Lembre de uma coisa, ameaças constantes do inimigo. Se você não estiver com as suas raízes profundas, você não resistirá ao dia do mal. Sejamos esse coração de terra agricultável, que permite mudanças radicais em nossas vidas. Nosso coração precisa ser esse coração agricultável, quer dizer, deixa o Espírito Santo trabalhar nesse coração. Não deixe esse coração duro, não deixe esse coração cheio de espinhos, não deixe esse coração cheio de pedras. Trabalhe esse coração, vamos trabalhar esse coração. É tempo, a volta de Jesus está aí, Jesus está voltando. Será que mais precisa ser falado, o que mais precisa ser pregado, para você entender que sem um conserto você não consegue os céus, sem um conserto do seu coração você não consegue os céus. Você precisa consertar, você precisa tornar esse coração maleável, esse coração agricultável, como assim Jesus usou como experiência da semente. Oremos ao Pai. Senhor meu Deus, te agradeço, te louvo por esta palavra, e sei que o Senhor está aqui neste local, sei que o Senhor está com cada família, sei que o Senhor está com aqueles que vão assistir esta mensagem pela internet. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e agindo o Senhor ninguém pode pedir. E neste momento eu oro, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã, oro pela vida das pessoas, daqueles que não estão aqui, oro pela vida desta sociedade, oro pelos os munícipes de Paranatinga, ó Deus amado, que eles tenham cada dia mais a consciência de que nós não podemos fazer nada de bom se não for pela ação do Espírito Santo que estará em nossas vidas. Ó Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor venha realmente nos fazer pessoas dignas do Teu amor. Eu oro, Pai, para que aonde tiver um coração duro, um coração, Senhor, cheio de espinhos, um coração cheio de pedras, ó Deus amado, que esse coração seja transformado por um milagre que o Senhor pode fazer, porque eu sei que o Senhor pode fazer o milagre da transformação. O Senhor transformou água em vinho, o Senhor também transforma coração de pedra em coração maleável, em coração de carne, em coração agricultável. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos.
nós abençoamos a tua igreja. Ó Deus amado, no poder que há na tua palavra, Pai, e na responsabilidade que o Senhor me colocou nas mãos, eu repreendo toda a ação do demônio, repreendo toda a ação demoníaca sobre a vida da tua igreja, sobre a vida das famílias, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que haja conversão de almas. Deus, nesta oração eu clamo pelo estado do Amazonas. Eu clamo, Pai, por aquelas famílias que nós temos acompanhado nos noticiários. Temos visto ali muitas pessoas agonizando, pessoas buscando oxigênio. Ó Deus de poder, Deus de graça, ó Deus, socorre aquele estado, socorre aquelas famílias. Ó Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, neutraliza, Senhor, o poder desse vírus, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nesta oração também eu te agradeço pela vitória, te agradeço pela cura, pela restauração sobre a minha família, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Eu tenho certeza que o Senhor continuará cuidando desta igreja. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós cremos para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. Amém e amém. Glória a Deus.